Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black, para quem não conhece, trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir com o vídeo, quero falar com você aí que não conhece o meu trabalho, né, que chegou aqui agora, para pedir que você considere assistir o vídeo. Aí, se você gostar, você se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo com mais pessoas. Se você não gostar também, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, bora de história sobrenatural? Um nagual levou o meu irmão. Meu irmão mais velho se chamava Emiliano. Era um daqueles homens que não tem medo de nada. Entrava na montanha sem lanterna. Atravessava o rio quando já era crescido. Ele discutia com aqueles que dizia que era perigoso. Como disse, ele não tinha medo de nada e achava que as pessoas estavam com medos bobos. Minha mãe, ela dizia a ele que um dia iria acontecer algo, que a montanha não era como ele pensava, que havia coisas que não se viam, mas que estavam lá. Ele riu. Ele dizia que o que a mamãe estava dizendo era contos de velhas ignorantes, daqueles contos que assustam as crianças para elas não saírem de casa. Uma noite, Emiliano saiu para caçar. Não me lembro bem o que. Talvez veado, talvez javali. Como eu disse, não sei. Ele saiu sozinho, como sempre, com a sua espingarda e o seu cão. E ele não voltou. Procuraram ele durante dias. Os vizinhos, a polícia, os cães rastreadores percorreram toda a montanha, cada trilha, cada caverna, cada riacho e não encontraram nada. Apenas o chapéu dele pendurado em um ramo de mesquite, como se alguém tivesse deixado lá de propósito. Minha avó, que já era velha e sabia dessas coisas, nos disse a verdade. Um nagual o levou. Como assim, vó? Um nagual? Meu pai também disse, como, mãe? Nagual? E com a cara assim, sabe, de descrença. Aí a minha avó prosseguiu dizendo, os naguais são os donos do monte. Eles não gostam de ser incomodados. Eles não gostam que seus animais sejam mortos. Eles não gostam que os humanos acreditem que a terra pertence a eles. Seu filho, com a sua espingarda e o seu orgulho, desrespeitou os naguales e eles o levaram. O meu pai não quis acreditar nela, ficou bravo e continuou procurando, continuou perguntando e continuou esperando. Mas os anos passaram, eu cresci e me tornei um homem. E comecei a ouvir histórias que a minha avó me contava quando eu era criança. Histórias de naguais, bruxos, animais que se tornam pessoas e que se tornam animais. Nunca acreditei totalmente nessas histórias, mas também não consegui esquecê-la. Uma noite voltei à montanha, não sei porquê. Talvez no meu íntimo eu ainda quisesse encontrar o meu irmão.
Talvez eu quisesse entender, talvez eu só quisesse me sentir perto do meu irmão, não sei. Eu andei pelos caminhos que ele percorria, atravessei os riachos que ele atravessava, parei nas árvores onde ele parava. A montanha estava silenciosa, como se soubesse que eu estava lá, como se já estivesse à minha espera. Em uma clareira eu vi um veado. Ele era grande, daqueles que já não se vê por aqui. Ele olhou para mim fixamente, sem medo, sem se mexer. Seus olhos não eram de animal, eram olhos de pessoa. E ele começou a caminhar na minha direção, devagar, sem pressa. Fiquei quieto, sem saber o que fazer. O veado parou a poucos metros e abriu a boca. E eu juro, ele falou: diga à sua mãe para não me procurar mais. Não era a voz de veado, era a voz do meu irmão. O veado virou-se e perdeu-se entre as árvores. Eu corri. Eu corri como nunca tinha corrido na vida. Cheguei em casa sem fôlego, com as mãos raspadas de bater nos galhos e com o coração prestes a explodir. Eu ouvi mamãe. Eu vi ele. Ele está vivo. Ele é um nagual. Minha mãe me abraçou e não disse nada. Apenas chorou. Nunca mais voltamos a procurar o Emiliano. Nós soubemos que ele tinha se tornado um deles e que já não era mais humano e que ele já não podia mais voltar. Às vezes, quando vou à montanha, eu vejo ele não como veado, não como animal. Eu vejo como sombra, uma figura desfocada, como algo que se move entre as árvores. Ele não fala comigo, ele não se aproxima, só olha para mim. Não sei se ele quer que eu o ajude, não sei se ele quer que eu o deixe em paz. Só sei que ele não é mais o meu irmão. Os naguais existem, minha avó sabia, e eu também sei agora. Meu irmão era humano, mas agora é outra coisa. A montanha o levou e não vai devolvê-lo. Não sei se algum dia voltarei a vê-lo, não sei se quero, mas eu sei que naquela noite, naquela clareira, o veado falou. Eu ouvi. Agora, quando alguém me pergunta se eu acredito em naguais, eu digo que sim, porque eu vi um, porque ele era meu irmão e porque a montanha não perdoa e quem não respeita paga, como o Emiliano, como meu irmão. O nagual levou ele e ele não voltou mais. Eu espero um dia poder descansar. Espero que um dia eu volte a ver o meu irmão humano. Mas duvido disso. A montanha não solta mais quem ela pega. E os naguais não se esquecem.
eles sempre lembram, como eu sempre lembro do meu irmão, sempre. Adaptado por Brian Rodrigues. Gente do céu, essa aqui é diferente das histórias que eu já narrei aqui no canal, não é? Olha, o irmão do menino virou um animal e nunca mais desvirou. E aí? Vocês já ouviram histórias parecidas? Deixem aí as suas opiniões nos comentários. E agora vamos para a próxima história de hoje? Aquilo que nasceu do silêncio. Relato de um homem de São Miguel del Monte, México, 1985. Eu me chamo Rafael Ortega e até hoje eu não sei dizer em que momento eu perdi a minha esposa, ou se o que eu perdi foi apenas ela. São Miguel del Monte era uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece, onde o tempo anda devagar e as histórias antigas nunca morrem de verdade. A minha esposa, ela tinha 25 anos quando descobrimos que ela estava grávida. Foi o momento mais feliz de nossas vidas. Eu ainda me lembro do sorriso dela, dos olhos brilhando, das mãos tremendo enquanto ela me contava. Naquele dia nada parecia errado, mas o erro já tinha começado. Nos primeiros meses, tudo parecia normal, enjoos, cansaços, pequenas dores, o tipo de coisa que qualquer mulher grávida enfrenta. Até que ela começou a mudar. Começou com pequenas coisas. Ela acordava no meio da noite, sentava na cama e ficava olhando para o nada. Você ouviu isso? Ela me perguntava e eu não ouvia nada. Ele falou comigo e aquilo me gelava por dentro. Quem, amor? Quem falou com você? E ela levava a mão até a barriga. Nosso filho, amor. Ele falou comigo. Eu tentei rir, dizer que era coisa da cabeça dela, né? Os hormônios bagunçados. Mas ela não riu de volta. Com o passar dos dias, aquilo piorou. Ela dizia que a criança falava com ela o tempo todo, mas não era como uma mãe imagina. Não eram palavras de carinho, conexão, não. Era outra coisa. Ele não gosta de você, ela me disse em uma noite. O quê? É, amor. Ele disse que você é fraco. Aquilo não era normal, não era. Comecei a perceber que a minha mulher não estava apenas assustada, ela estava aterrorizada. E as dores começaram depois, e não eram dores comuns, longe disso. Eu já tinha visto outras mulheres grávidas, eu sabia como era, mas aquilo era totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. Ela se dobrava de dor, ela se contorcia, ela arranhava a própria pele. Tira isso de mim, ela gritava, ele está me machucando. Mas não havia nada visível, nada que explicasse aquele desespero todo. Levei ela ao médico, exames, testes, perguntas, tudo normal. O bebê estava bem, mostravam na ultrassom, mas a minha mulher não estava. Ela começou a dizer coisas que ninguém queria ouvir. Isso não é uma criança! A minha mãe fazia o sinal da cruz. A avó dela ficava em silêncio. E isso foi o que mais me assustou.
A velha senhora ficava olhando e raciocinando sozinha. As pessoas começaram a comentar, diziam que a minha mulher estava louca, que gravidez às vezes mexe com a cabeça da mãe, que aquilo era coisa de nervo. Até que um dia ela olhou direto para mim e disse algo que eu nunca vou esquecer. Rafael, isso não quer nascer, isso quer sair. Foi quando decidimos interná-la. Um hospital psiquiátrico em uma cidade vizinha. Eu não queria, mas me convenceram. Disseram que era pro bem dela, pro bem do bebê. Hoje eu sei que foi o começo do fim. Lá ela piorou e piorou muito. Eu ia visitá-la e ela já não parecia mais ser a mesma pessoa. Os olhos fundos, a pele pálida, o corpo mais magro a cada dia, mesmo grávida. E as crises? Meu Deus, as crises! Ela gritava, ela se contorcia na cama, ela batia na própria barriga, ela dizia: ele está me comendo, ele está comendo tudo, me ajudem, por favor, me ajudem. E os médicos, os psiquiatras, eles diziam que eram delírios, mas eu vi o abdômen dela se mexer de uma forma que não era humana, e não era. Na última vez que eu a vi, ela estava calma, estranhamente calma. Ela segurou a minha mão e sussurrou: ele já sabe como sair. Eu não entendi, ou talvez eu não quis entender. Naquela mesma noite me chamaram. Elisa não resistiu. Elisa morreu. Mas a morte dela não foi a única coisa que acabou comigo. Teve mais. O que veio depois? Os médicos fizeram todos os exames possíveis e o que encontraram nunca foi explicado. Nunca. Os órgãos internos dela estavam destruídos, não rasgados, mas como se tivessem sido mordidos. Mordido, arrancado pedaços, como se algo estivesse se alimentando dela, de dentro para fora. E o pior, não havia bebê, nenhum bebê, nada, nem restos, nem sinais de parto, nem explicação. E eu vi o ultrassom, eu vi o meu filho lá dentro. Era como se aquilo nunca tivesse sido humano. Ou que nunca tivesse havido um bebê dentro dela. A avó dela veio até mim naquele dia. Ela não chorava como os outros. Ela continuava parada, pensativa. Até que ela me olhou fixamente e disse apenas: nem tudo que cresce dentro de uma mulher vem de Deus. Eu enterrei a minha esposa, mas eu nunca enterrei a dúvida. E às vezes à noite eu escuto sussurros baixos, arrastados, como se viessem de dentro das paredes. E uma vez, só uma vez, eu ouvi claramente uma voz de criança dizendo: eu ainda estou com fome. Depois disso, eu nunca mais dormi em paz.
Nunca mais confiei no silêncio. Tenho mais relatos que prometo enviar a você, Angel. Gente do céu! E aí, aterrorizados? O que vocês acharam das histórias de hoje? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E se você tiver uma história, um conto, um relato, uma experiência com o sobrenatural e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está aí na descrição do vídeo. E se você não é inscrito, se inscreve aí, vai. Vem para minha alcateia, você também vem. Peço a todos que antes de sair do vídeo, deixem um like aí para ajudar o canal. Compartilhem esse vídeo com mais pessoas, isso ajuda muito. Se aparecer a opção hypar aí, gente, hype o canal. Isso vai fazer o YouTube entender que o conteúdo do canal é relevante, e vai mandar para mais pessoas. E se você quiser continuar a receber notificações de vídeo aqui do canal, ativa as notificações, vai lá no sininho, na opção todas, e aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, de pronto você vai ser notificado. E se você puder socorrer aí com superchat, super stickers ou valeu, também será muito bem-vindo. Amores, vamos falar agora de YouTube Shopping? O YouTube fechou parceria com várias plataformas de vendas. Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, Netshoes, Kabum e Época Cosméticos. Legal, né? Agora você pode fazer suas compras nessas plataformas sem sair daqui do YouTube. Você pode fazer as suas compras enquanto ouve os relatos da Angel. Sabe como? Eu deixo pinado no vídeo vários produtos aí de todas essas plataformas. E aí você clica nos produtos e fica aqui no YouTube. Você entra na plataforma e fica aqui. É diferente, né? O diferencial. E tem mais, se você não gostar de nada que eu deixei pinado aí no vídeo, também não tem problema, você entra na sua plataforma de venda favorita, vai na barra de pesquisa, digita o que você está procurando, aí voilá, boas compras. Gente, ó, o Dia das Mães está aí, ó, Época Cosméticos está cheio de perfumes, cremes, protetor solar, tudo para deixar a sua mamãe, ó, cheirosinha. E também tem as outras plataformas de vendas, exemplo, Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza. Lá você vai encontrar liquidificador, batedeira, tudo para sua mamãe que gosta de cozinha. Legal. Netshoes, sapatos, bolsas, enfim. Você também pode dar uma passadinha na Kabum se sua mãe gosta de computador, celulares, caixinhas de som, tablets, olha, é uma infinidade. Aqui no YouTube Shopping você acha o melhor presente para sua mãe com vários cupons de descontos, promoções, olha, facilidades e vantagens mil. Vai perder e recebe no conforto do celular. Muito bom, não é? E mais uma coisa, salva uma grana boa no final do mês, né, no seu bolso, e ainda ajuda a criadora de conteúdo aqui. Bem, meus amigos, o YouTube Shopping é bom para mim, para você, aliás, é bom para todos nós, não é mesmo? E por hoje é só, gente. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e espero poder contar com você aqui comigo. Você e eu no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!